Boa tarde para todo mundo que está assistindo o nosso primeiro Café com Minério. Desculpe aí as demoras que a gente teve. O meu nome é Laís Camargo Novaes, eu sou mestranda em Geociências na Unicamp e vice-presidente do capítulo estudantil da SEG, Society of Economic Geologists, e eu vou ser a moderadora da live de hoje. O tema da nossa live hoje é estudo e pesquisa na quarentena. As nossas pautas iniciais vão ser métodos recomendados de estudo, ensino à distância, né? Quais são os prós, quais são os contras, o foco e a saúde mental durante a quarentena. E essa seja uma conversa entre os convidados, com duração de até uns 40 minutos, e depois a gente vai abrir para uns 10 a 20 minutos de perguntas e respostas. E aí as perguntas elas podem ser feitas no chat da live, no YouTube, que eu vou fazer as perguntas aqui para os convidados. Então agora eu vou apresentar os convidados que a gente trouxe para falar sobre esses assuntos. A primeira convidada foi a professora Maria José, carinhosamente conhecida como Mazé, aqui na Unicamp. A Mazé tem graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado na URGS, né, no Rio Grande do Sul, nas áreas de Geologia e Geociências, e doutorado sanduíche pela University of Western Ontario, no Canadá. A Mazé foi professora da UFPR entre 98 e 2011 na área de Geologia Econômica, Exploração Mineral e Mapeamento Geológico, e atualmente ela desenvolve projetos interdisciplinares na área de desenvolvimento sustentável, na mineração de pequenos. E ela também é professora titular da disciplina de prospecção mineral e petrografia de minérios desde 2011 no Instituto de Geociências aqui da Unicamp. O segundo convidado é o professor Pedro Cordeiro, que tem graduação, mestrado e doutorado em Geologia pela UNB de Brasília, além de pós-doutorado na UCC da Irlanda. O Pedro já trabalhou na Ivanhoe Mines, foi professor de Geologia entre 2017 e 2018. Também ministrou lá uma disciplina de redação científica e meios de divulgação, foi uma das razões que a gente resolveu chamar ele aqui. E hoje ele é professor na PUC Chile. E aí a gente convidou também, já que esse é um assunto assim mais delicado, a psicóloga Rosana Parma, que é graduada pela Unip Campinas, já atua como psicóloga há 10 anos, realizando atendimentos psicoterapêuticos com crianças, adolescentes, orientação aos pais, adultos, casais e famílias, e além disso também trata de problemas como depressão, ansiedade, estresse, relacionamentos com parceiros, relacionamentos no trabalho e familiares. Com isso eu vou passar a palavra então para os nossos convidados. O nosso primeiro assunto, então, seriam os métodos recomendados de estudo. Eu sei que tanto uma visão de uma psicóloga quanto a visão de professores vão ser bastante, assim, contribuir bastante para a gente nesse quesito de como que a gente faz para, né, conseguir estudar nesses tempos difíceis de quarentena. Então, eu deixo a palavra com vocês agora e fiquem à vontade. Você quer começar, Rosana? Posso começar. Eu acho que vai ser legal essa conversa exatamente para a gente, que a ideia da psicologia é a ideia da pedagogia, né, na forma de ensino, né, isso eu acho bem fascinante. Então, estou aqui para contribuir com vocês, depois a gente vai abrir a parte de perguntas também, então, que eu puder colaborar, né, contem comigo. A gente começou com o tema de métodos, né, de ensino, e aí eu vou tentar englobar tudo a questão de EAD, que eu acho que é o desafio maior agora, né, a gente está com esse desafio de estudar em casa, dentro de um processo que é estar em casa o tempo todo, e aí eu vou trazer alguns métodos que normalmente se usa mais em ensino à distância, né, em aprendizado em casa, em autodidata, são métodos que colaboram bastante. Eu trouxe aqui o mais antigo método e que ainda é bastante usado, eu não sei, né, no mestrado, na pós, isso eu acho que seria legal até vocês falarem comigo sobre isso também. Tem o método de Cornell, né, que normalmente divide a folha, vai anotando tópicos, e aí depois, dentro dos tópicos, você vai anotando
o que aquilo quer dizer. Seria um método de memorização mesmo, né? Essa metodologia aí é mais antiga, 1950. Aí a gente tem um método que eu particularmente gosto muito, que é de mapa mental. Essa técnica ela é de 1960, de Tony Buzan, né? Eu gosto muito. Mas mapa mental é como se você organizasse toda a sua estrutura de estudo, e eu falo que eu gosto, que eu uso para tudo, inclusive, né? Você cria um quadradinho, onde seria o início, né? O tema inicial. Então, estamos estudando sobre a parte de minério. Então tá, caixinha minério. E aí começa a sair casinhas, olha que maravilha. Aí fica mais tranquilo estudar também, né, Marizé? E aí você vai desenvolvendo essas caixinhas, né? Eu gosto muito dessa metodologia, assim, para trabalhar em casa, porque a ideia, né, da live também, como estudar em casa, eu gosto bastante. E a outra que eu acho que também funciona pra caramba, que é parecida com metodologia de aula, né, que chama Pomodoro. Essa é mais recente, de 1980. Eu acho que funciona muito para vestibular, para concurso, né, para quem está estudando em casa, isso funciona muito. Como é que ela funciona? 25 minutos de estudo, esquece celular, né? Se tem filho, o marido pode ficar, ou a esposa pode ficar para você estudar. Depois para 5 minutos, toma um café, toma uma água, levanta da estação onde você está, né? Faz o que tem que fazer, café, toma um vinho, distrai. Depois volta mais 25 minutos, estuda, para 5 minutos. Se a gente pensar na aula, normalmente são 50 minutos, né? De aula. Tem que parar, às vezes até muda tema. Tem isso também, né? Então, assim, quando ela me pediu essas metodologias aí, métodos de estudo que funcionam em casa, eu pensei nesses 3. Depois eu vou até disponibilizar o material também, para quem quiser entender mais, né? Que daí, como aula, como vocês estão fazendo? Vocês como professores, como é que vocês estão fazendo para que os alunos consigam estudar? Como é que vocês fazem? Mas com a palavra. Bom, eu sou meio anarquista, então eu vou mudar os assuntos todos aqui, porque eu acho que este é um momento de não seguir método nenhum, entendeu? Eu acho que é um momento que a gente tem, enquanto a gente está apreensivo e muito nervoso pelo que a gente vê todos os dias, né? Isso pensando numa classe média, porque se a gente pensar numa classe social C, D, E, a coisa fica mais difícil, né? Então, assim, a discussão aqui na Unicamp está muito difícil, tensa, sobre o ensino à distância, né? E eu tenho participado muito, então, ativamente, contrária às decisões de que a gente tenha que continuar o semestre como se nada tivesse acontecendo. Então, para mim, eu acho que o principal nesse momento é que a gente tem discutido, e depois eu posso disponibilizar vários textos sobre professores falando sobre o assunto. Primeiro que não é nem EAD isso, distância, né? Porque ensino à distância é outro tipo de metodologia, onde a gente tem os monitores que são treinados e que estão nos seus horários lá trabalhando com os estudantes à distância. Nós não temos nada disso, nós temos aí um atropelamento, né, por uma pandemia, onde todo mundo tem que ficar em casa, e aí a gente desenvolve métodos, digamos, não presenciais, né? Eu acho que não tem que usar muito nem o tipo de metodologia. Mas as discussões em torno desse tema nas universidades está exatamente, eu acho que em 2 pontos principais. O primeiro é a exclusão digital, né? Então, assim, a gente veio de um movimento nos últimos 15, 20 anos, onde a gente coloca muita gente que
na universidade, onde a gente consegue ter praticamente 50% de estudantes no público, de os tipos de cotas, e aí a gente muda a cara da universidade, né, brasileira. Normalmente divide a folha, vai anotando tópicos, e aí depois, dentro dos tópicos, você vai anotando o que aquilo quer dizer. Seria um método de memorização mesmo, né? Essa metodologia aí é mais antiga, 1950. Aí a gente tem um método que eu particularmente gosto muito, que é de mapa mental. Essa técnica, ela é de 1960, de Tony Buzan, né? Eu gosto muito. Mas mapa mental é como se você organizasse toda a sua estrutura de estudo, e eu falo que eu gosto muito porque eu uso para tudo, inclusive, né? Você cria um quadradinho, onde seria o início, né? O tema inicial. Então, estamos estudando sobre a parte de minério. Então, tá, caixinha minério. E aí começa a sair casinhas, olha que maravilha. Aí fica mais tranquilo estudar também, né, Marizé? E aí você vai desenvolvendo essas caixinhas, né? Eu gosto muito dessa metodologia, assim, para trabalhar em casa, porque a ideia, né, da live também, como estudar em casa, eu gosto bastante. E a outra que eu acho que também funciona pra caramba, que é parecida com metodologia de aula, né, que chama Pomodoro. Essa é mais recente, de 1980. Eu acho que funciona muito para vestibular, para concurso, né, para quem está estudando em casa, isso funciona muito. Como é que ela funciona? 25 minutos de estudo, esquece celular, né, se tem filho, o marido pode ficar, ou a esposa pode ficar para você estudar, depois para 5 minutos, toma um café, toma uma água, levanta da estação onde você está, né, faz o que tem que fazer, toma um café, toma um vinho, distrai, depois volta mais 25 minutos, estuda, para 5 minutos. Se a gente pensar na aula, normalmente são 50 minutos, né, de aula. Tem que parar, às vezes até muda tema. Tem isso também, né? Então, assim, quando ela me pediu essas metodologias aí, métodos de estudo que funcionam em casa, eu pensei nesses 3. Depois eu vou até disponibilizar o material também, para quem quiser entender mais, né? Que daí, como aula, como vocês estão fazendo? Vocês como professores, como é que vocês estão fazendo para que os alunos consigam estudar? Como é que vocês fazem? Mas com a palavra. Bom, eu sou meio anarquista, então eu vou mudar os assuntos todos aqui, porque eu acho que este é um momento de não seguir método nenhum, entendeu? Eu acho que é um momento que a gente tem, enquanto a gente está apreensivo e muito nervoso pelo que a gente vê todos os dias, né? Isso pensando numa classe média, porque se a gente pensar numa classe social C, D, E, a coisa fica mais difícil, né? Então, assim, a discussão aqui na Unicamp está muito difícil, tensa, sobre o ensino à distância, né? E eu tenho participado muito, então, ativamente, contrária às decisões de que a gente tenha que continuar o semestre como se nada tivesse acontecendo. Então, para mim, eu acho que o principal nesse momento é que a gente tem discutido, e depois eu posso disponibilizar vários textos sobre professores falando sobre o assunto. Primeiro que não é nem EAD isso, ensino à distância, né? Porque ensino à distância é outro tipo de metodologia, onde a gente tem os monitores que são treinados e que estão nos seus horários lá, trabalhando com os estudantes à distância. Nós não temos nada disso, nós temos aí um atropelamento, né, por uma
pandemia, onde todo mundo tem que ficar em casa, e aí a gente desenvolve métodos, digamos, não presenciais, né? Eu acho que não tem que usar muito nem o tipo de metodologia, mas as discussões em torno desse tema nas universidades está exatamente, eu acho que em 2 pontos principais. O primeiro é a exclusão digital, né? Então, assim, a gente veio de um movimento nos últimos 15, 20 anos, onde a gente coloca muita gente excluída na universidade, onde a gente consegue ter praticamente 50% de estudantes de ensino público, de todos os tipos de cotas, e aí a gente muda a cara da universidade, né, brasileira. E aí, nesse momento agora, a gente tem esse grande dilema, entendeu? Então, assim, eu sou a favor, e tenho defendido isso, de que a gente deveria, mas sou voto vencido, né? Mas tem muita gente que está aí comigo, de que a gente deveria fazer um currículo mínimo agora. Um currículo mínimo para levar adiante esse problema, essa dificuldade. Depois acho que a Rosana vai falar da ansiedade, da tristeza, da falta dos amigos e dos familiares. Então, assim, não romper o contato, né? Eu acho que sim manter um currículo mínimo. A gente tem visto que é importante para os bolsistas, para quem tem esse vínculo, inclusive financeiro, com a universidade, mas que a gente deveria incluir outros assuntos transversais, né? Tem uma colega que fez um debate do Unicamp, que tem desenvolvido debates aqui, vocês podem entrar na página da Associação dos Professores da Unicamp, e um dos temas que foi o último, que já está disponível lá, de ensino à distância, essa professora que é médica do Hospital de Clínicas, a Silvia Salgado, dizia: nós não deveríamos perder a oportunidade, nesse momento, de discussões transversais, desenvolvimento de projetos, em todas as áreas, inclusive na nossa área de geologia econômica, ou na própria geologia, na geografia, em todos os cursos. Então, a primeira coisa seria a grande exclusão, que mesmo que tenha esforços de universidades, nosso Instituto de Geociência, por exemplo, está desenvolvendo projeto, tentando levar a internet, mesmo notebook, para quem não tem, mas ainda, digamos que são movimentos voluntários pequenos, né? Então, eu acho que esse é um problema muito grande, né? A exclusão. Então, assim, nesse momento, se a gente ficar cobrando conteúdo, fazendo prova, com gente que não tem nem espaço em casa para trabalhar, né? Às vezes não é a internet, às vezes não é o notebook que é dividido pela família inteira, o que não tem uma banda larga suficiente, mas sim um espaço tranquilo. E o outro problema é que a gente sabe que o nosso governo atual, né, ele está muito simpático ao ensino à distância. Por quê? Primeiro, a gente sabe das grandes companhias que estão loucas para abocanhar o mercado de educação pública, né? Inclusive com parentes, tipo a irmã do Paulo Guedes, que a gente sabe que é, inclusive, a presidente da Associação das Universidades Particulares. E esse é o momento, então, onde se flexibiliza, porque desde o Temer a gente flexibiliza o ensino superior, por exemplo, a gente desmantela todo o Conselho Nacional de Educação, substituindo professores e profissionais da área de ensino por empresários. A gente a gente aumenta o acesso de 20% para 40%, já agora no Ministério ou Desministério da Educação. A gente aumenta para 40% a opção de poder ter atividades à distância e ainda pode criar cursos à distância sem passar pelo MEC. Então, vem aí um desmonte muito grande, que eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, né? A gente vê as universidades privadas, por exemplo, indo direto agora, nesse período, para o ensino à distância,
mas também num atropelo, e muitos, tanto estudantes como professores, sem condições, não foram preparados para isso. Então, um momento, acho que muito difícil em relação a isso, né? Então, deixando o Pedro falar um pouco da realidade dele, eu acho que esse é um momento onde a gente deveria abrir espaços na nossa rotina. E depois eu fiz uma lista, por exemplo, de canais do YouTube, onde a gente pode qualificar debates de economia, de política, relacionada mesmo com a nossa área de estudo, mas onde coisas que a gente não consegue fazer no dia a dia, livros que a gente pode discutir, filmes que a gente pode ver, e a gente ampliar o nosso conhecimento para além do nosso conhecimento de estudo que a gente desenvolve. Então, acho que é um momento também onde a gente consegue, eu estou fazendo isso também, trouxe alguns livros em volta aqui que eu tenho lido, mas eu acho que é um momento onde a gente pode ampliar esse conhecimento para além das nossas áreas de estudo. É isso por enquanto. Muito bom. Gente, primeiro, só queria voltar a agradecer a Laís pelo convite para esse debate e assim, elogiar a iniciativa de fazer algo assim, né? Porque é muito legal poder trocar experiências com outras pessoas, ainda mais ter uma profissional qualificada de psicologia para poder introduzir a gente a outros conceitos que às vezes não estão no nosso radar, né? Não são parte das nossas ferramentas. Então, muito, muito, muito boa essa iniciativa da Laís e do Student Chapter de Geologia Econômica da Unicamp. Eu vou complementar um pouquinho o que a Maria José estava falando, porque é muito interessante ela ter levantado a questão de ensino à distância e de como é que está sendo a experiência dela, né, o que está acontecendo no Brasil nesse momento, e trazer um pouquinho do que está acontecendo no Chile. O Chile tem problemas muito semelhantes aos que a Mazé levantou, né, assim, é um país muito desigual, e a minha experiência no Chile está sendo muito bolha, porque eu ensino na Universidade Católica, todas as universidades no Chile são privadas, não, na verdade, algumas são públicas, algumas são privadas, mas todas são pagas. Então, assim, tudo o que às vezes é levantado no Brasil e quer ser feito com a educação superior já está acontecendo no Chile e não está funcionando. Então, é importante. Então, assim, a gente estava passando por protestos aqui no Chile, então já estava no nosso radar a possibilidade de que esse semestre seria feito online, né? Então, os professores já haviam sido comunicados, né, tiram um tempo para aprender como é que o Zoom funciona, orientes nesse sentido, eles já mudaram todo o sistema online, então já havia tido uma preparação quando o coronavírus chegou. Então, para a gente foi uma transição relativamente, a gente como professor, né, relativamente tranquila, porque meio que a gente já havia uma preparação para saber o que ia acontecer, para isso, né, para poder fazer classe à distância. Então, eu estou ensinando, ao contrário dos colegas do Brasil que não estão fazendo classe, eu estou todo lá, segunda e quarta, toda terça e quinta, fazendo minhas classes. Não, a Unicamp está. Ah, verdade? Isso, Porque a UNB, não. As federais, elas estão tendendo, as grandes federais, né? O UNB, o FRJ e o FMG, elas suspenderam realmente e eu não sei direito o que estão desenvolvendo. As privadas estão continuando e as estaduais paulistas, elas estão aí nesse processo. A Unicamp aqui está num processo dessa transformação, de refazer programas, tem alguns cursos que nem pararam e outros estão se adaptando. Então, ele está em desenvolvimento. E assim, eu sinto na minha universidade um apoio muito grande, tanto dos professores quanto dos alunos, nessa questão de acessibilidade. Então, por exemplo, meu diretor de departamento pediu que a gente fizesse um mapeamento muito sutil, assim, dos alunos que podiam estar com problemas de conectividade, que o departamento pagaria a internet deles. Então, assim, já havia um movimento nesse sentido de permitir que os alunos tivessem acesso à conexão e tal. Mas a gente não estava esperando a quarentena, que traz esses outros problemas que a Mazé levantou, de problema de espaço físico na casa mesmo, né? A gente, né, pode ser, nós somos privilegiados de ter uma sala em que eu posso ficar fechado aqui e os meus gatos não vão ficar em cima de mim
quando não dizer, né, um monte de criança ou outras pessoas na casa. Então, isso tudo tem que estar dentro do radar. E eu sempre me ponho no lugar dos alunos nesse momento e fico me perguntando assim, cara, como deve ser ter que, né, ter esse introjeto tão forte assim de ter que estudar no momento desses de quarentena, né? Porque a gente é um produto, assim, nós não somos até planta também, ela é uma interação com o meio, né? Você está sempre interagindo com o que está ao seu redor. Então, você pode pegar a pessoa mais concentrada possível, mais focada, com o maior número de ferramentas de estudo possível, jogar lá uma zona de guerra e ela não vai conseguir estudar. Então, você é uma interação com o meio, né? Então, eu tenho tentado conversar com os estudantes no sentido de não vou nem dizer não se cobrar, mas é um pouco assim, se colocar numa situação de fazer o que for possível no dia, porque a gente está vivendo situações em que cada dia é possível fazer uma coisa. Então, eu acho importante a gente tentar orientar os alunos nesse sentido de mapear realmente, assim, primeiro, o que você quer nesse momento, né? Porque eu sinto muitas vezes, assim, o aluno se coloca numa situação de, eu preciso estudar, eu preciso fazer tal coisa, né? E eu vejo uma diferença muito grande na nossa motivação quando a gente sai do eu preciso e vai para o eu quero. Né? Meio que entender, assim, o que você quer fazer no momento, o que dá para fazer e como que isso se encaixa num projeto do tipo de profissional que você quer ser, de pessoa que você quer ser. Então, assim, são várias coisas que a gente está lidando ao mesmo tempo. Então, eu acho interessante o tema dessa nossa reunião, né, que seja a primeira de muitas, Laís, ser justamente isso, né, que é um tema muito atual, muito presente na nossa vida. Então, Um pouco estourado, né? Laís, você quer continuar fazendo rodas do mesmo tema? Quer seguir para o mesmo? Como que vai funcionar? Então, a gente, na verdade, tá colocando vários temas de geologia econômica diferentes, né? A gente quis trazer esse primeiro não só para chamar outras pessoas que não necessariamente fossem da geologia, né? Então, porque eu acho que todo mundo acaba enfrentando o mesmo tipo de problema quando está na graduação ou na pós-graduação, agora nesse cenário que a gente está vivendo. Eu não sei, mas se você quer falar mais sobre o ensino à distância. Eu tenho discutido mesmo nos últimos dias, mas eu acho que os dois temas principais são esses, né? Os temas que estão em voga aqui no Brasil, né, Pedro, é exatamente assim, continua num trabalho EAD, mas com uma dificuldade muito grande de transformar essas aulas presenciais, porque inclusive o MEC tem critérios, já foi muitas medidas provisórias entraram já um pouco destruindo o que a educação brasileira superior desenvolveu, mas ainda tem algumas normativas, né? E muitas delas levam em jogo exatamente que você precisaria ter planos pedagógicos, teria que estar incluído nos planos pedagógicos dos cursos presenciais, quanto por cento à distância, né? Então, todo esse tipo de coisa agora ele está balançado, né? Então, eu acho que uma coisa importante é que em qualquer modificação que a gente faça nesse momento, a gente tem que deixar bem claro que é uma excepcionalidade, para que isso aí não vire uma rotina, e depois que passar, a gente ouvir que, viu, dá para fazer assim, então, né? Então, isso acaba sendo um subfinanciamento do ensino mesmo público, né? Porque se a gente pensar, falando para além das universidades, a gente tem toda a escola do ensino fundamental e médio que está parada, né? E aí entra um problema maior ainda, né? Porque crianças, as escolas particulares
vão bem, conseguem desenvolver mais atividades, mais o que fazer com as escolas públicas, né? Hoje mesmo eu vi uma matéria de que até a merenda escolar vai ser disponibilizada no estado de São Paulo, por enquanto. Então, eu acho que pior do que a pandemia, ou além ou igual, é essa falta de resposta pública que a gente está vendo, né? Nesse momento, para correr atrás de tudo que se precisa, né? De todo o apoio social que está precisando, de todas as cestas básicas, salários básicos, toda a disponibilidade, né? E acho que uma coisa que talvez a gente pudesse discutir, até provocando um pouco com a Rosana aqui, essa falta de solidariedade que a gente vê, né, Rosana? Isso é tão assustador também hoje em dia, nesse momento, parece que a vida das pessoas importam tão pouco, né? Os velhos importam tão pouco, me parece isso muito assustador, assim, né? De que todo um movimento capitalista leva a imaginar que tudo tem que ser valorado pelo que a pessoa consegue produzir ou não, né? Então é assustador de ver e a falta mesmo de solidariedade com o outro, com o que está ali do lado, com o morador de rua, né? Então eu acho que a gente está num momento assim, uma encruzilhada também, humanização, desumanização, né? Não sei o que você acha isso, mandando agora. Né? Não dá para ver, né? Tem tido, até vocês estavam falando, né, das crianças, e quando a gente está olhando para esse público das casas, né, igual a gente estava falando, vocês estão falando, né, as pessoas com classe média menor aí, que não tem uma renda, não consegue ter, cada filho morar num cômodo, né, ter um quarto. Às vezes tem 4, 5 que dormem no mesmo quarto. E a gente tem estudado muito isso para poder orientar, por isso que entra muita questão de rotina. Nossa, mas como vai ter rotina com 4, 5 crianças na casa? Se não tiver, aí é que vai pegar fogo. Porque, né, que normalmente tem uma adaptação, né? Os mais velhos vão na escola de manhã, os mais novos vão na escola à tarde, tem uma divisão, assim, do ensino fundamental, até tem algumas escolas, né, que têm mantido matéria, os pais vão até buscar a cesta básica, igual a Maria José falou, e aí já pega a lição, para tentar manter um padrão, né, o ser humano, ele é muito fácil para hábito, para rotina, né, se a gente não tem muito uma rotina, as coisas não andam. E aí cai na questão da solidariedade também, né, Maria José, porque a gente não tem o hábito de olhar para esse público, né? E aí eu acho que é o reflexo, porque agora os olhos estão para eles, né? Os idosos, por exemplo, para os moradores de rua, os olhos estão para ele. A gente não tem o hábito, a gente não tem o costume de olhar para essas pessoas. Elas sempre estiveram lá, né? Uma amiga minha até está fazendo uma ação super legal de cozinhar, né? Porque não tem as pessoas na rua, então não está conseguindo ter recurso para os restaurantes abertos, né? Não está conseguindo recurso para comida. E aí os amigos se juntaram, né? Cada um faz um pouquinho em casa, entrega, faz esse movimento. E aí eu fiquei me questionando nisso. Por que não antes? Eles sempre estiveram lá. Né? Então, vem nessa questão de solidariedade que você está falando, né? Os idosos sempre estiveram lá abandonados. Então, está sendo muito reflexo, eu sinto muito isso, assim, a visão que a gente está vendo, parece que tirou, né, uma venda e a gente começou a ver a realidade mesmo, eu sinto muito assim. Né, já estava um caos, muitas pessoas, de qualquer tipo de colégio público, já não tem essa estrutura em casa, e quantas tarefas de casa tem? Tem que fazer trabalho, a estrutura às vezes eu tenho que estudar de madrugada, eu já ouvi falar isso, né, eu tenho que estudar de madrugada, que é a hora que os meus irmãos estão dormindo, para eu conseguir entregar um trabalho, conseguir fazer. Então, é uma estrutura muito grande que tem que ser movida, né? Então, vai dando colapso, que não é só na saúde, né? Na educação, nas famílias, né? Famílias que não se viam, um trabalha à noite, um trabalha à tarde, tá um colapso geral, assim. Além dessas mudanças, assim, em termos sociais que a gente está vendo, né, das pessoas se tornando mais
conscientes do outro, no sentido de que, assim, nós, como elite intelectual brasileiros, né, temos um certo lugar em termos do que a gente... E é muito interessante como que a gente sempre se compara com quem está acima da gente em termos financeiros, né? Então, meio que a gente... Todo o resto, as pessoas que estão abaixo da gente em termos financeiros, ficam um pouco invisibilizados. E eu fico me perguntando quais vão ser os impactos disso, desse fenômeno, né, coronavírus, na educação, no processo de ensinar, no processo de aprendizagem, porque o modelo que a gente tem de educação, né, como vocês sabem, ele foi quase um modelo fordiano, assim, né, você tem as pessoas em caixinhas, né, você tem os alunos de primeiro semestre, alunos de segundo, isso para ficar no ensino superior, né. Você tem aulas cronometradas com um horário certo e tal, e tudo isso é muito... Eu sinto, depois que eu me tornei professor, né, inclusive a Laís foi minha cobaia, eu senti muita, assim, que cada aluno tem uma certa capacidade de aprendizagem, né, num determinado momento da vida. Você, como professor, tem uma certa capacidade de dividir assuntos, né? Se você está passando por um processo em casa, um divórcio, cara, sua capacidade de compartilhar certos conhecimentos vai ser também limitada. Então, tudo isso é muito, muito relativo, né? E eu não, né, não tenho absolutamente isso também, só estou levantando mesmo porque eu fico me perguntando se esse processo, a gente está tendo que ficar quieto em casa, né, nós que temos casa, como que isso vai impactar o processo de educação, sabe? Porque ele já é muito defasado, essa coisa de colocar as pessoas em caixas do que elas deviam estar aprendendo em determinadas épocas da vida é uma coisa que não faz sentido como cada um aprende. E, por exemplo, você não tem nem uma forma de permitir que os alunos que aprendem certos conteúdos mais rápido, né, avancem mais rápido naqueles conteúdos, nem que alunos que precisam de mais tempo para absorver certos componentes, certos elementos, levem o tempo que precisam, né? E eu fico me perguntando se essa oportunidade de, né, não vou nem dizer ensino à distância, mas da gente, como professor, flexibilizar ou ter que ir atrás de outros métodos de ensino, se também não vai ser uma chance de a gente fazer uma transformação na educação, né? Fico com a esperança. Eu acho que esse é um ponto importante mesmo. Enquanto você falava, eu pensava sobre isso, porque a gente já tem um colapso da educação, né? A gente já tem professores com salários ínfimos, a gente vê todo dia nos noticiários o quanto que a ciência, a tecnologia, que de uma hora para outra agora ficou importante, e olhe lá, né? Porque tem presidente receitando remédio, vacina. Então, assim, a gente tem esse colapso educacional, a gente tem professores, se a gente pensar no ensino público desde o ensino fundamental, mal pagos, desvalorizados, né? E que não tem tempo para desenvolver métodos diferentes, né? Eu fico pensando que aqui no Brasil, os alunos que tiveram a oportunidade de sair no Ciências Sem Fronteira, quando retornaram, a gente fez alguns eventos aqui, pelo menos no Instituto de Geociências, conversando com esses alunos, e a gente viu o quanto eles ficaram, independente do lugar onde foram, talvez Portugal não, mas muitos dos outros lugares, com as práticas ativas de ensino. E que aqui ainda a gente continua com uma aula expositiva, né, exagerada, centrada no professor, onde o estudante não é o ator principal, onde ele não tem responsabilidade, não lhe é permitido a responsabilidade de desenvolver o seu próprio aprendizado, né? E muito importante também, que eu acho que aí entra no que eu estava falando lá no início, de que não adianta a gente se isolar agora e querer estudar, enquanto que o mundo está acabando do jeito que a gente conhece ele. Ou a gente consegue qualificar tudo o que está acontecendo, e acho até que esse nosso debate hoje é muito bacana por isso,
ou a gente consegue perceber isso tudo, porque nós, professores, eu vejo aqui das universidades públicas brasileiras, né, muito centrado em aula expositiva, né? Inclusive o MEC diz isso lá na lei de EAD, de que transformar uma aula expositiva numa aula à distância não é EAD. Mas sabe que eu tive dificuldade nisso quando eu comecei a trabalhar como professor, porque minha experiência tinha sido mestrado e doutorado, que é pesquisa, e trabalho em empresa que eu gerencio, coordeno e tal, atividades, mas não é ensino, né? E aí eu lembro de ter conversado com amigas no Brasil que são professoras de colégio, né, e pedir literatura para poder ver, né, métodos e tal. E aí o feedback que eu recebi desses profissionais é que eles não aprenderam isso na universidade. Não, então, assim, o profissional que ensina no Brasil não aprende na universidade a ensinar. Não sei se isso é universal, também escutei outros feedbacks de outros profissionais dizendo que sim, eles tiveram disciplina de docência, em que o professor, tinha um professor desses profissionais, né, que estava lá verificando como que essa pessoa ensinava, mas isso me parece mais a exceção do que a regra. Você diz específico nos cursos de geologia, né? Eu consultei profissionais fora da geologia também, então, gente, pedagogo, gente de química, porque até o ensino da pedagogia no Brasil, eu tive a experiência de morar na Alemanha e ter amigos que estavam fazendo pedagogia, né? E comparando com um país como a Alemanha, que valoriza muito o professor em todas as esferas, né? O ensino da pedagogia lá, ele é muito prático. Então, assim, você aprende a teoria da pedagogia, mas você tem várias classes em que você dá uma aula e você está sendo avaliado, ou você recebe feedback em todas as aulas, de que assim, olha, essa técnica aqui funciona dessa forma, essa aqui é melhor você aplicar desse jeito. Né? E quando a gente começa a ser professor no ensino superior, acho que em qualquer país, inclusive a Alemanha, você não tem esse treinamento. Né? Mas aqui tem, né? Aqui é obrigatório. Me fala um pouco disso. Não, horas de sala de aula, não na geologia, porque nós não temos uma disciplina mesmo de pedagogia, mas a gente divide o nosso instituto aqui com os profissionais que dão os cursos de geografia, né? E aí entra todos os cursos de licenciatura brasileira, eles têm disciplinas. A gente pode discutir se eles estão desenvolvendo práticas mais ativas, né? Isso. Então, e aí foi aí que talvez por aí sim. Dúvida, isso, foi aí que ficou minha dúvida quando eu conversei com esses profissionais de ensino, né? Gente que fez geografia, que fez química, que fez matemática. E pedi para eles me passarem literatura sobre dar aula, uma coisa prática. Assim, eu queria técnica, né? A gente que é geologia econômica, parte mais aplicada, né? Eu queria a técnica para poder saber o que fazer. E aí, meio que essas pessoas que eu consultei não conseguiram me explicar técnicas. Eu falei assim, bom, a técnica expositiva, que é essa coisa de ir para frente da sala de aula, falar, e os tantos ouvirem, é uma técnica. E aí, será que tinha outras? E aí eu fui atrás disso, mas meio que por conta. Né? Eu acho que nós temos estamos atrasados, né, nas práticas ativas, assim, e que deveriam vir, se a gente for pensar, desde o ensino fundamental, né? Eu já tive experiências com escolas, por exemplo, que a gente desenvolve, às vezes, projetos pedagógicos eu gosto muito de trabalhar com aquela aprendizagem por projeto, todas as disciplinas que eu dou, eu trabalho com aprendizagem por projeto, né? Agora mesmo a prospecção que eu estou dando, desde que eu comecei a dar ela aqui na Unicamp, eu desenvolvo isso. Mas eu vejo, por exemplo, que os próprios estudantes, a gente tem uma experiência, eu tive uma aluna de doutorado da pedagogia em biologia, que a gente desenvolveu um tema transversal de geociência e biogeociência, né? E aí a gente desenvolveu um bimestre na escola de prática, de aprendizagem por projeto. E no final eles tinham que apresentar, né? E é incrível que eles não conseguem criar nada diferente. Até a minha aluna disse que brincou com eles, né? Vocês podem tocar, cantar, fazer uma peça de teatro. Não, eles pegavam e liam, porque aquilo eles estavam acostumados a ver. É tão engessado, né?
Então, e o trabalho em grupo também, que é uma coisa fundamental, isso que a gente falava ali com a Rosana, da solidariedade. Eu, quando fiz parte do meu doutorado lá no Canadá, eles têm obrigatoriedade de horas de voluntarismo, de serem voluntários. E o pessoal que vai para qualquer área de saúde não entra, nenhum curso desde biologia, enfermagem, qualquer coisa, não entra se não for, se não tiver prestado o serviço voluntário. Que é uma coisa que a gente poderia desenvolver com esses trabalhos em grupos, né? Porque é muito difícil depois, até como profissional, a Rosana deve saber isso, o Pedro, que já trabalhou em empresa, desenvolver trabalhos, projetos em grupo, onde cada um sabe qual é o seu papel, quanto vai aprender, vai ensinar, enfim. Acho que pode ser um momento importante, né, Pedro? Esse agora da gente pensar, né? Nós não vamos sair igual disso tudo, né? Alguns não sairão, né? Também. Aproveitando essa deixa, vocês estavam comentando da diferença do ensino, né? E aí eu acho que outra coisa que a gente vai precisar mudar, já está mudando, né? É como a gente se relaciona com fazer as nossas atividades nessa situação, né? Então, apesar de tudo que está acontecendo, a gente continua precisando produzir. Eu, como mestrando, eu sei bem disso. A gente continua precisando fazer a nossa pesquisa, né? Então, o próximo tópico que a gente colocou aqui podem ser dicas pessoais, ou não sei se vocês gostariam também de se basear em algum estudo, alguma coisa, mas tanto de como manter o foco e ter uma certa produtividade, né, dentro dos nossos limites ali durante a quarentena, e também a saúde mental, né, porque para a gente conseguir fazer as coisas, queira ou não, quarentena ou não, a gente tem que estar com a saúde mental em dia, né. Sim, sim. Vai, Rosana. Então, a gente está falando um pouquinho disso, né? Se pegar nas entrelinhas ainda, Sim. A gente vai falando sobre isso. Porque, assim, apagou o teu vídeo para mim. O meu? Tá aparecendo aqui, podem continuar que tá aparecendo. Então tá. E aí, a Maria José falou um pouquinho disso no começo, né? Mas é o momento de relaxar, é o momento da gente ficar tranquilo. Mas dá para montar uma rotina. Como a gente faz normalmente no dia a dia, né? Um exemplo, os estudos, o mestrando, igual o exemplo que a Laís deu. Você está estudando de que horas a que horas, normalmente? Vamos voltar como das 8 às 6 da tarde? Você tem uma rotina, provavelmente, deve ter janelas, e aí, mas você tem os horários que você produz. A gente fala de curva de energia, tem gente que produz melhor de manhã, tem gente que produz melhor à tarde. Então, é legal do aluno identificar qual é o momento que ele produz melhor. E aí, pega o ócio, né? Pega o descanso, pega o relaxamento, coloco, por exemplo, eu trabalho muito bem, eu estou muito criativa das 4 da tarde até as 9 da noite. Se você me der para criatividade, eu faço nesse período. Então, não adianta eu ter que criar algum projeto de manhã. Então, de manhã, eu gosto de fazer outras coisas, fazer o que eu tenho que fazer pessoal, né? Eu faço esse desenvolvimento, então, estou em relaxamento. E tem a hora que, natural, o ser humano gosta de produzir. Se a gente ficar só sem produzir, vai gerar ansiedade, que é o que a gente está falando, a depressão, a tristeza, porque é angustiante para o ser humano não produzir, não fazer nada. Então, o que eu posso deixar aqui, né, para resumidamente, né, tem uma rotina reduzida, igual o Pedro falou, isso é bem legal, né, tem que continuar produzindo, é importante para o nosso cérebro, mas dá para diminuir a carga, dá para fazer diferente. Algumas universidades estão flexibilizando, igual a Maria José falou. Então, assim, usa a organização. Estar em casa exige muito mais da gente, isso é fato. Seja sozinho, seja num ambiente que tenha 5, 6 pessoas. Vai exigir mais, porque a gente, quando está em casa, eu estou descansando. É segunda-feira, tem muita gente falando de bebida, inclusive, né? Eu estou em casa, então eu posso beber. Começo a beber todo dia. Começo a usar droga todo dia. Tem que tomar cuidado com isso. Então, a psicologia está olhando muito assim. Estou em casa,
mas é importante continuar produzindo. De uma forma reduzida, posso, mas eu preciso produzir para eu não cair na depressão e bagunçar toda a saúde mental, que é o que a Laís trouxe. Isso é o que a psicologia tá olhando, assim. E para você, Pedro, como é que tá isso? Eu fico me perguntando, porque assim, hoje eu trabalho a maior parte do meu tempo com pesquisa, né? Tenho as horas de classe e tal, mas a maior parte do tempo eu trabalho com pesquisa. E eu fico me perguntando como eu estaria me sentindo se eu estivesse sozinho o tempo inteiro dentro de casa, né? Uma quarentena isolada. Eu acho que eu estaria com um outro tipo de mentalidade em termos de produzir ou de disponibilidade emocional mesmo para colocar energia no meu trabalho se eu estivesse sozinho em casa. Então, eu acho que uma coisa que eu colocaria para as pessoas que estão nessa situação, como a Laís colocou, assim, de precisar ter que fazer, porque tem um monte de coisa na sua cabeça dizendo assim, eu tenho um prazo, eu tenho que fazer, todo esse eu tenho que fazer, eu acho que isso já vem de um lugar, de antes da quarentena, de que assim, né, que você se coloca numa situação de, eu me proponho a fazer uma pós-graduação, eu me proponho a fazer uma pesquisa, por um desejo seu, mas em algum ponto, eu sempre fico curioso com relação a isso sai de um lugar de eu quero fazer pesquisa para um lugar de eu preciso fazer. E isso é uma coisa que eu acho sempre importante a gente olhar, porque tudo que você precisa fazer meio que vira uma coisa negativa, aí fica um negócio, né, sempre atrás de você. E você não sei, não acho que você não coloca muita disponibilidade emocional para isso, né, considerando o que você tem. Então, assim, para mim, tá funcionando a quarentena porque eu consigo ter silêncio, mas, por exemplo, qualquer interrupção, eu não consigo fazer nada por 15 minutos, porque demora muito tempo para eu voltar. Então, eu conheço gente que consegue trabalhar no metrô, eu não consigo, eu preciso de silêncio e não pode estar passando nada muito perto, né? Então, meio que eu tenho 35 anos, então eu já entendo certas coisas a meu respeito. Então, se eu preciso de silêncio, eu preciso de paz, eu vou para uma caverna, eu vou para um canto, eu vou dentro de um armário, eu ponho fone de ouvido ou aquele tampão de ouvido, né? E aí, em qualquer lugar eu consigo trabalhar. Mas é assim que eu funciono, né? Agora, se eu não tivesse sempre em contato com a minha família, por Skype, se eu não tivesse em contato sempre com os meus amigos, às vezes dando risada, eu acho que eu não ia ter a mesma disponibilidade para estar conseguindo trabalhar. Então, para mim, vem daí, é meio que o contrário, né? Então, em vez de pensar assim, estratégias para conseguir ser produtivo, é meio que assim, o que te alimenta, e aí, você tendo energia, você vai conseguir alocar essa energia para o que é importante para você. É mais ou menos assim que eu vivo minha vida. Uhum. E você, Mazé, como é que tá para você? Então, na realidade, para mim está ótimo. Eu estou produzindo muito, né? Eu falei no início tudo aquilo, mas eu estou trabalhando muito, assim, porque eu sou bem que nem você, Pedro. Eu tenho períodos que, se eu tiver que me desconcentrar para preparar outra coisa, nós tivemos muitas reuniões online nesse período agora, dessas decisões todas, tensas. Ontem eu tive uma tão tensa que eu tive que sair caminhar depois. E eu moro num bairro aqui que eu posso andar em volta. Ele é muito tranquilo, né? No início eu estava com um pouco de medo, falei com os colegas médicos, falaram, não, você pode ir, né? Volta em casa, troca toda a roupa, toma banho. Então, isso é uma coisa, por exemplo, eu abri um espaço para caminhar todos os dias que eu não tinha na minha rotina enlouquecida. Como a gente não sai, não vai comer em restaurante, eu tenho meu espaço de cozinhar, que está muito legal também, né? De fazer compras, em feira orgânica, tentando manter as pessoas que eu já comprava para até ajudar essas pessoas, né? E a minha diarista, eu estou pagando ela para ela não vir, então a gente tem esse espaço de tu trabalhar em casa, arrumar a tua casa. Eu adoro trabalhar no jardim, né, ou vaso de planta, qualquer lugar onde esteja. Para mim isso é um pouco de terapia. Então, assim, me parece que esses espaços
eu estou conseguindo abrir mais, sabe? Eu acho que é importante isso mesmo, de fazer uma rotina, né? Uma coisa que eu tenho gostado muito é de fazer coisas em espaços que eu nunca, em horários que eu nunca conseguia fazer, sabe? Que eu tinha que estar trabalhando naquele horário, então eu tento inverter algumas coisas assim, e me dá aquela felicidade, me dá aquela felicidade. Acho que o celular traz muita ansiedade, né? Então, essa é uma coisa que nos primeiros dias, eu não sei vocês todos aí, vocês podem até depois nos responder, mas eu queria o tempo inteiro ver, né, a progressão, né, a contaminação, quantas mortes, as notícias, mas, assim, tem dias que daí eu não consigo dormir com essa situação, né? Dá uma tristeza, tem dias que o peso é muito grande, né? Você ouve as pessoas que estão morrendo, você ouve... Então, eu acho que esse peso aí, uma coisa que eu não fazia, eu tô meditando, né? Então, os amigos me mandaram aqueles, né, áudios e coisas assim. Então, eu tenho conseguido incluir isso, por exemplo, no meio da tarde, ou quando eu vou fazer uma reunião de FIS, antes de dormir, tentar relaxar, para não ter insônia. Eu acho que eu estou conseguindo botar esses espaços até melhores, sabe? Do que só ficar trabalhando, né? Então, assim, a sugestão para a Laís aí, para o pessoal, não fica fazendo só isso, né? Te dá os prazeres né? Porque acho até que a produção fica mais legal, porque às vezes quando a gente não concentra, a gente fica o tempo inteiro, e às vezes a produção é tanto quanto se a gente ficasse 5 horas ali trabalhando e fizesse as outras coisas. Às vezes a gente vai levando e dizendo, não, agora como o meu tempo é infinito, eu não vou nunca mais parar de trabalhar, né? Então tem que cuidar disso também. Laís, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi aqui um comentário da Clara no chat, e ela comentando que sempre trabalhou melhor à noite, quando tinha aula, durante o dia, e produzia mais de madrugada, e que agora não está conseguindo produzir em nenhum horário. Você está sentindo alguma coisa assim também? Como é que está a sua rotina nesse sentido? Como que tá isso para você? Eu acho que no sentido, como eu tenho a diferença que eu estou no mestrado, né, eu já acabei as minhas disciplinas, então a minha rotina já dependia muito de mim, né? A diferença que eu tenho mais é que eu prefiro trabalhar fora de casa, que eu gosto de um ambiente assim, eu gosto de ter o meu ambiente, esse é o ambiente de trabalho, e aí, né, com tudo que aconteceu, eu tive que adaptar isso para minha casa, né? E assim, ainda tem essa dificuldade, que como a Mazé comentou, eu acho que a gente tem a dificuldade de ver a nossa casa como um lugar para trabalhar e não para descansar, né? E daí fica bastante difícil estabelecer. Mas eu acho que para mim o que funciona melhor, independente do horário, assim, é que eu tenha o espaço que é para eu trabalhar. E aí que eu sigo uma rotina mesmo, assim, né? De criar uma rotina, falar, vou acordar tal hora, vou trabalhar de tal hora a tal hora, mas em outros horários vou fazer outras coisas. Para mim é o que está funcionando assim. Mais ou menos, mas está funcionando. E, Rosana, você é psicóloga clínica, não é isso? Isso. Eu fico imaginando, eu tenho amigos psicólogos, eu fico imaginando como que tá essa época de psicologia clínica, com as pessoas trazendo um monte de coisa pesada mesmo, né, para a clínica, porque como que tá isso para você? Então, e até interessante é o online, né? Eu não estou fazendo atendimento presencial, estou fazendo só online. E o quanto tem pessoas se descobrindo, igual uma hora, acho que foi a Maria José que falou isso, né? As pessoas estão aprendendo a usar a tecnologia em prol delas. Até então é rede social que prejudica, nossa, fulano tá viajando, eu tô aqui estudando, eu tô aqui no mestrado enquanto eu estou fazendo isso. Tá causando muita angústia. Então, em certo momento tá positivo, sabe, Pedro? Porque as pessoas estão descobrindo a tecnologia como uma forma de ajudá-las. Igual as lives que está acontecendo, muito conteúdo legal sendo produzido, e as pessoas de baixa renda conseguem acessar. Então, assim, tem muita gente angustiada, sim, exatamente por conta disso. Nos primeiros dias é gostoso estar em casa sem fazer nada, sem compromisso nenhum, mas aí começa a causar muita angústia. É gostoso arrumar a casa, mas tem uma hora que a casa está arrumada, não tem mais o que fazer. Então, muita gente procurando, sim,
por conta das angústias e não se conhece, né? Igual você tem uma evolução, a Maria José, né? Se reconhecendo, se redescobrindo, né? No vasinho, na plantinha, cozinhando. Mas muita gente não tem esse acesso individual mesmo, né? De não ter esse conhecimento, que eu gosto de fazer. As pessoas estão muito travadas em relação a isso. Então, é até um Tem uma coisa... Deve ter uma coisa da faixa etária também. Eu estava pensando hoje, antes de falar, que eu estou numa outra fase. Para mim, eu curti a minha casa, isso tudo que eu falei. Agora, se você tem uma vida social, eu vejo pelos meus filhos que eu tenho conversado, que o meu filho que mora em Curitiba está lá com a companheira e outro casal lá, das meninas, e eles 4, parece que no domingo fizeram massa de pizza, amassaram as massinhas, e foram levar nas casas, não viram as pessoas, deixaram pizza para os amigos que eles sabiam que estavam sozinhos, né? Eu achei tão lindo isso, assim, esses pequenos atos que a gente consegue desenvolver, né? Que vai ter que desenvolver mesmo essa sociabilidade nesse novo momento aí, né? É um desafio muito grande, né? Para uns muito mais do que para outros, né? Eu acho que essa parte, né, pensando só um minutinho, Jeff, a tua câmera tá ligada, só para avisar. Pensando no foco da live, dessa questão de estudo e pesquisa durante a quarentena, né, eu acho que, para mim, pelo menos, e eu vejo isso em outras pessoas, de que é sempre isso de você tentar voltar para a questão de sociabilizar também, né, de tentar falar com seus parentes mais, as pessoas que se preocupam com você, tá tentando sempre, sabe, buscar um pouco mais isso, porque também, inclusive dentro de casa, isso também é, né, um dos outros problemas de você estar preso com qualquer pessoa, no mesmo espaço, né, é que se tem alguma tensão para acontecer, a tensão vai acontecer. Né? Inclusive, eu estava lendo que o número de divórcios, né, na província de Wuhan, lá onde começou a gripe, essa gripe, assim, estourou durante a quarentena, né? Porque assim, tem um conflito ali, uma coisa mal resolvida, e quem não tem, vai estourar. Então, assim, além de, imagina, colocando no lugar do estudante que tem 2 irmãos, o pai e a mamãe, e está preocupado com a avó. Então, eu fico me colocando nesse lugar, né? Então, assim, eu acho que tem que partir daí, tem que partir de uma atenção a si próprio, no sentido, assim, sempre se colocar, né? Se colocar no sentido de eu não tô me sentindo bem para fazer isso, eu tô triste hoje, eu tô com saudade, eu tô precisando de tal coisa, então você sempre se colocar e deixar muito claro para as pessoas ao seu redor, né? Porque é nessa interação que as coisas vão surgindo e essas coisas alimentam a gente. Se a gente não consegue ir para a rua. Aliás, uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no Brasil, essa questão da quarentena tá meio esquisita, né? Mas aqui no Chile, no meu bairro, pelo menos, a gente está em quarentena total há 3 semanas. Então, assim, se eu sair na rua sem autorização da polícia, eu ganho uma multa. Então, eu saí ontem para fazer compras, mas a última vez tinha sido uma semana anterior. Então, assim, é quarentena mesmo. Né? Então, assim, e aí, mas como a Mazé, eu sou introspectivo. Então, assim, se eu não tenho sentido tanto de socializar, tenho falado muito mais com a minha família, muito mais, tenho falado muito mais com amigos com quem eu não falo há muito tempo. Então, é assim que eu tô lidando com essa questão. Sim, eu acho que, resumindo, né, tanto antes da quarentena como dentro da quarentena, o que a gente tem que ter é o bem-estar psicológico antes de tudo, né? E claro que nesse tempo não é fácil, assim, tem 1000 coisas para a gente pensar, a gente está pensando na nossa família, está pensando no que a gente tem que produzir e não consegue, está pensando em 1000 coisas, né? Mas eu acho que é sempre importante, tanto quando a quarentena passar, quanto agora, que as pessoas tenham um acompanhamento psicológico, né? Eu acho que
é importante a gente falar aqui, né, que a gente está conversando sobre produtividade e tal, mas que as pessoas saibam perceber nesse momento se elas realmente precisam de um apoio psicológico e que não é vergonha nenhuma, né, buscar um profissional da psicologia. Então, a gente procura trazer uma profissional da psicologia aqui para a gente conversar sobre esse assunto, para não ser uma coisa assim, né, para a gente poder falar com propriedade mesmo. E como a gente conversou bastante já, eu vou passar para a última pauta que a gente tinha, que era dicas de conteúdo de geologia econômica ou de bem-estar, né, no caso da Rosana, para trazer para as pessoas aí que estão acompanhando a gente. Se vocês quiserem compartilhar a tela também, vocês podem. Se quiserem mostrar algum link, alguma coisa assim, vocês podem. Deixa a palavra com vocês agora. Bom, deixa eu falar, então, rapidinho, só para terminar. Tem a dica da terapia, lógico, como a Laís falou, mas a gente está falando de acesso também, né, financeiro, inclusive. Sim, com certeza. Abre espaço, como o Pedro falou, sabe? O que eu quero? Tem algumas coisas que a gente é obrigado, né? Tem dia que eu não quero tomar banho, eu tenho que tomar, é importante. Tem algumas coisas que a gente não quer fazer, mas são importantes. Mas abre espaço para isso, sabe? Se você tá com essa disponibilidade de se conhecer é olhar para você. A questão do divórcio, como tem aparecido, as pessoas não se olham, elas não se conhecem. Então, uma tarefa que dá para você fazer em casa, tá? Para você ficar bem. O que eu gosto? Dá para você escrever num papel, se você quiser. O que eu gosto? Eu gosto de tomar água na xícara rosa, porque rosa é a cor que eu gosto. Acabou. Sabe, faça esses pequenos movimentos para vocês conseguirem um relaxamento e aí automaticamente a saúde mental, que é o que precisa agora. Então, eu vou deixar só essa dica, assim, para não ficar algo tão complexo, tá? Nossa, eu gosto tanto de escrever aquela lapiseira que é fina. É isso. Pronto. Eu gosto de mexer na plantinha. É isso. Eu gosto de fazer, sabe? Comecem a se reconhecer. Eu acho que isso vai ser bem legal para quem está em quarentena, para quem está estudando. É a minha dica. Ah, que legal. E eu acho que essa questão essa ansiedade que vem das pessoas, eu preciso estar fazendo tal coisa, né? E que não conseguem, vem muito disso, de que assim, pô, a pessoa não está fazendo o que ela realmente quer, então ela não consegue abrir o espaço para o que ela precisa fazer ainda, né? Então, eu acho que vem um pouco desse lugar que a Rosana está falando. Então, Rosana, a dica é excelente para o pessoal. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada, uma colega minha e amiga, Tereza, esses tempos me mandou um vídeo de um cara, de um profissional da meditação, né? E eu achei incrível que era uma live dele, um áudio, eu acho, mas falando assim, quando você está com uma sensação muito ruim, aquela dor no peito, aquela, né, ansiedade, tenta parar e ver o que é aquele sentimento, né? Não sei o que a Rosana acha, mas para mim foi importante. Quando você está com mais pessoas em casa, né? Até o exemplo que ele deu foi tipo, a criança que está lá também, imagina quem está com criança em casa, eu tenho várias colegas e colegas, tem essa dificuldade que a gente nem falou, né, no ensino à distância, das mães que estão cheias, né, estão com crianças, bebês em casa e tudo, mas a dica do cara era assim, você ficou irritado com aquela coisa X, mas não é a coisa que te irrita, né? Qual é o pensamento em ti que apareceu para aquela irritação aparecer, né? Então, é um momento também de oportunidade, assim, de um conhecimento mesmo, como a Rosana, a Laís falaram aí, o próprio Pedro, assim, né? Como eu falei no início, eu acho que em termos de dicas, né? Por exemplo, se vocês olharem os cinemas Belas Artes de São Paulo, eles estão com toda a programação aberta. Tem filmes cult, se você nunca viu filmes cults na vida, nunca viu clássicos, o que eu quis dizer lá no início, abre um espaço que seja o teu espaço de trabalho. Abre 1 hora desse espaço e vai ver coisas clássicas. Né? Pega livros que estão aí também, pega séries que tenha cunhos
Eu tenho lido muito sobre descolonização, por exemplo, sobre racismo estrutural, porque isso faz parte das próprias pesquisas que a gente vai fazer. A Laís estava falando que junto com minha pesquisa de geologia econômica pura, tem esses projetos de sustentabilidade, né? E que aí a gente tem que abrir também o horizonte para ouvir pedagogos, economistas, antropólogos, sociólogos, né? Isso vai fazer também com que a gente tenha uma amplitude de conhecimento que faz a gente discutir melhor qualquer coisa que seja específica e técnica, né? Então, eu acho que também isso que eu quis dizer no início, é um espaço interessante que a gente se dê de presente coisas que a gente gostaria de ler ou de assistir e que a gente não consegue no dia a dia. Acho que é isso. Eu acho que a gente podia abrir agora para perguntas. Quem estiver aqui, né, acompanhando a gente, se quiser mandar alguma pergunta no chat, a gente... Os convidados estarão respondendo agora. Eu não sei, a Clara fez uma pergunta, não sei se você já se sentiu contemplada pela resposta ou não. Ela queria uma dica, né? A gente só a gente começou a discutir. Assim, a minha dica para alguém que está nessa situação seria se permitir, se dar permissão, porque a gente sempre precisa de uma permissão externa, né? Mas, assim, você se dá a permissão de ir um pouco mais devagar. Falar assim, tá, eu não consigo, né, se você estiver no mestrado, no doutorado, tá, não consigo escrever uma página por dia, que eu, nos meus melhores dias, não consigo. Mas, tá, hoje, então, eu vou escrever 100 palavras. Esse vai ser o objetivo do dia. E devagar, ser assim, ser realmente gentil com você mesmo, porque tem dias que vão ser bons, tem dias que vão ser ruins, né? Se permitir ir devagar. Laís Apoliana fez uma pergunta aí. Sim, ela perguntou como vocês acham que o ensino vai se modificar. Deixa eu abrir a pergunta aqui certinho. Alguém leu a pergunta? Sim, como você acha que o ensino vai se transformar depois dessa quarentena de lives e coisas online? Porque eu acho que o Pedro chegou a comentar uma visão positiva que eu não tinha escutado ainda, né? De como o ensino pode mudar da gente integrando coisas novas, né? Mas eu sei que já existe a versão muito negativa, pelo menos no Brasil. A educação está muito sucateada e, né, é uma oportunidade ainda para ser mais sucateada ainda, né? Não sei qual que é a visão de vocês sobre isso. A esperançosa. A minha visão disso é mais porque, assim, é um momento tão único para a humanidade, porque, assim, pela primeira vez na história da nossa civilização, né, vamos dizer que a forma como as coisas são, do jeito como a gente conhece, né, são, assim, 200 anos só, né? Essa civilização meio europeia, que tem a influência da China também, é a primeira vez em que está todo mundo no mesmo barco, sabe? Todos os países, todas as raças, todos os credos estão vivendo uma invasão alienígena. Então, está todo mundo com um inimigo que é externo pela primeira vez, porque sempre a gente tem um inimigo no outro, né? Então, eu acho que, a minha esperança é que esse seja um momento em que certas coisas que a gente fazia de uma outra forma, que não era inclusiva, que não era acessível para todas as pessoas, que isso vai ser modificado. E que também é um momento em que, como a gente não consegue fazer as coisas do jeito como estava fazendo antes, né, porque surgiu um problema muito grande, que é o momento de repensar que, de repente, aquilo não valia, não estava atualizado. Né? Então, assim, atualizar coisas que precisam ser atualizadas. Essa é a minha esperança nesse momento. Vamos ver se isso vai se confirmar. Eu acho que, respondendo para a Poli mesmo, eu acho que, assim como a gente está tentando ser otimista, né, para a gente ir encaminhando para o fim, eu acho que, assim como a gente está vendo, assim, aqui no Brasil, como vários países do mundo, né, a gente chega num nível de um governo de extrema direita e neocapitalista que
que entra com uma política de destruir, né? Porque, inclusive, tem uma política muito antiquada da década de 60 de destruir todo o serviço público. Tudo. O SUS, as universidades, todas as empresas, e, de repente, agora eles estão lá, o ministro da Saúde, usando o jaleco do SUS, né? Em todas as coletivas que eles dão. Então, alguma coisa, as pessoas estão vendo que se não tem os países que não têm um sistema de saúde minimamente organizados, ou nenhum, né, como os Estados Unidos, que está devastador, né, ou nenhum. Ele está com a maior quantidade de casos. Tá né? Então, assim, países em que não tem um serviço público e que não tem crédito na ciência, como a gente está vendo aqui no Brasil, por exemplo, cidades inteiras de que o presidente diz que tem que ir para a rua e as pessoas vão. A notícia que saiu ontem é que São Paulo aumentou de novo a contaminação porque as pessoas estão voltando, porque o presidente disse para voltar, porque, né, certo? Então, assim, alguma coisa a gente está vendo de movimentação, né, que é essa valorização dos serviços públicos, né? E aí, não sei aí no Chile, porque não tem mais, que nem o Pedro falou, não existe mais universidade gratuita, né? Não existe. É uma destruição que é muito antiga, porque é lá do Pinochet, é lá da ditadura. Não, e assim, dizem, eu ouvi uma frase, não sei de quem que foi, mas dizem assim, o Brasil é o lugar para onde as ideologias ruins vêm para morrer, né? Então assim, esse neoliberalismo meio mofado, né, essa coisa meio Paulo Guedes da década de 70, isso é muito antiquado até para os neoliberais, né? Então, assim, e se ele estivesse implementando o neoliberalismo como é desenhado, em termos de, né, o tripé do que precisa o Estado se focar, que o Estado tem que ser forte nessas áreas, segurança pública, saúde pública, né, nada disso é parte do projeto dele. É uma coisa, assim, de destruir o que outras pessoas construíram, e eu estou vendo esse movimento no sentido de né, fortalecer, não sei se fortalecer é uma palavra muito forte ainda, mas de valorizar o SUS por ser uma saúde pública, né, e eu acho que vai ter um movimento no sentido de também de dar uma valorização em termos educacionais também, esse movimento de né, um vírus que está atacando a gente, o pessoal anti-vacina está bem quietinho, não sei se vocês notaram, os terraplanistas meio que deram uma sumida também, né? Então, eu sinto esse movimento, vai ter um movimento quase uma coisa meio renascentista mesmo, depois desse coronavírus, sabe? Porque, inclusive, eu estava vendo estudos que associaram o movimento renascentista, tiveram vários, né? Mas um principal associado com o colapso das pragas na Europa associado com a peste negra, né? Então, assim, que esse movimento de você se voltar para dentro e tentar refletir isso para fora, que isso é uma das coisas a ver com épocas posteriores a grandes pragas, né, grandes epidemias. Uhum. A gente teve mais 2 perguntas, e daí eu vou encerrar, vou fazer essas 2 perguntas, e aí a gente pode encerrar já, assim, acho que a gente vai se prolongar demais. O Jeff perguntou, eu vou ler a pergunta aqui. Recebemos uma informação que os governos como o Canadá como o do Canadá, veem o fim da quarentena para maio, mas essa quarentena não seria estendida para as escolas. Ainda teria muito tempo para a escola voltar ao normal. Como pensar no ensino mais um ano em quarentena? Imagina. Olha, eu não sei imaginar essa distância com o menino, viu? Imagina, mas dar aula para menino de 6ª série, a distância. Uau. Escolas públicas sem condição nenhuma, né? Eu não consigo pensar agora também, porque eu acho que a gente tem que ir aos poucos, assim, porque senão a ansiedade também fica muito grande, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois de maio, né? Acho bem difícil. E entra num processo assim, como vai deixar as crianças em casa, os pais vão voltar a trabalhar e as crianças ficarem em casa, né? Pois é.
Ainda não é um processo que vai acontecer, não, porque não cabe, né? Se os pais estão em casa, ainda ajuda, ensina alguma coisa, mas fora essa estrutura, não tem como, né? Nossa. Acho que ainda não deve ser definitivo, deve estar Tem uma estudo. pergunta interessante da Maiara ali, que começa com... Vai ser a última pergunta, então, que eu vou ler agora, da Maiara Brasil, da UFPR, inclusive. A minha pergunta é mais direcionada para a Rosana, mas cabe também aos demais. Até que ponto vocês acham que ignorar as notícias e a situação política atual, escolher fugir de tudo, é melhor para a saúde mental? Não é melhor, né? A gente não pode fugir. O que a gente tem falado bastante é no sentido de se alimente, mas não com todo. É igual a gente tinha falado de estar no WhatsApp, estar na rede social o tempo todo. Não. Então, se atualiza, a gente tem falado muito assim, ouça o jornal uma vez por dia. Porque se você reparar, todos os jornais, eles se repetem. Eles falam a mesma coisa. Então, se atualize, porque é o que está acontecendo lá fora. Mas não pode ser o motivo de vida, né? A psicologia tem direcionado muito dessa forma, tá, Mayra? De como você não é fugir, não é ignorar. Olha, mas a sua vida segue dentro de casa, mas ela segue. Então, não se abandone, né? Aproveita esse espaço para olhar para você. Sim, eu acho que a pergunta é mais direcionada no sentido assim, que eu conheço pelo menos várias pessoas que estão procurando, assim, optando por não se atualizar porque se sentem mal sobre o assunto. Por exemplo, pessoas que têm familiares trabalhando ali diretamente na saúde, que estão trabalhando com casos de coronavírus. Então, as pessoas às vezes estão procurando não se informar justamente como uma proteção, né? Eu acho que a pergunta é mais direcionada em até que ponto isso é saudável psicologicamente e se tem um limite, né, para você se isolar de tudo e não querer procurar saber o que está acontecendo para se proteger mesmo. Então, tem que olhar assim, qual é a recomendação? É X? Eu estou fazendo essa recomendação? Na minha família que trabalha com a saúde, está fazendo a recomendação? Tá, então relaxa. Meus avós estão protegidos? Eles estão fazendo o que é preciso fazer, o que é recomendado agora pela OMS? Sim. E aí relaxar. Então, precisa saber o que está acontecendo. E estou fazendo o que eu preciso fazer, nesse caso? Sim. Então, relaxar. Eu vou discordar um pouquinho respeitosamente da Rosana aqui, porque eu considero que, às vezes, você fugir de uma situação nociva para você também é uma forma de autocuidado. Então, se verificar as notícias todo dia está te fazendo mal, você tem que bancar o custo de não estar informado, né? E a moeda de troca é você cuidar de você. Não significa que você vai se alienar completamente, né, que nem a Rosana estava falando, evitar se alienar também, mas eu entendo que isso, para mim, é uma forma de você cuidar de você, porque tem situações que são realmente nocivas, né? Então, se você é uma dessas pessoas que fica ansioso de estar e eu sou uma dessas, né, de estar... Se eu fico olhando as notícias todo dia, toda hora, como eu faço, eu realmente fico mal, porque, por exemplo, acabei de abrir aqui a Folha UOL e tem lá X mil mortes, X mil... E assim, eu já sei cognitivamente que o número de mortes vai aumentar, eu sei que o número, né, isso é uma informação que já está processada, mas tem alguém sempre te lembrando da desgraça o tempo inteiro, meio que tira um pouco da minha energia que eu tenho para cuidar de mim e cuidar dos meus, que é uma coisa mais prática, mais ativa. Então, esse é o mecanismo que eu estou usando para conseguir lidar com essa coisa nociva externa. Porque já tem a informação e está usando o recurso, né? Uhum. Eu acho que a pergunta ela pode ter várias, né? Como a própria Laís colocou. Eu iria mais no sentido de que jamais se alienar. Eu diria como a Rosana começou. E mesmo porque, emendando um pouco com o que a Poli perguntou, a gente só consegue mudar para uma coisa melhor quando a gente realmente fazer parte do que está acontecendo. A gente só consegue analisar. Então, por isso que a gente, eu acho que tem que buscar também,
né? Não ficar lendo e não ficar ouvindo fake news, abrindo esses filmezinhos, essa enormidade de fake news, né? Inclusive, tem uma professora que é a coordenadora aqui dos blogs de ciência, a Ana Arns, está fazendo umas lives de como a gente não repassar esse tipo de coisa, né? A gente buscar os canais que são os canais que vão nos informar, e daí, a partir daí, eu acho que vai de cada um, realmente, mas que a gente não pode se isolar, né? Eu acho que é importante. Talvez os horários, né? Eu já meio que decidi, por exemplo, que de noite eu não fico me enchendo de coisas ruins, porque a minha noite não vai ser boa, sabe? Eu deixo para de manhã, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem que se informar. Uhum. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, então a gente passou um pouquinho do tempo, inclusive, mas não faz mal. Não sei se vocês querem dar uma última palavra. Eu quero agradecer a vocês ao convite, fiquei muito feliz. Agradecer ao Student Chapter da Unicamp, Laís, Poliana, e aos meus maravilhosos colegas de debate. Foi um prazer conhecer o Pedro. Acho que agora a gente troca os e-mails, os WhatsApp, a Rosana. Acho que foi super solidário esse nosso encontro aqui. Espero que todo mundo tenha gostado e que a gente continue aí nessa corrente, né? Acho que a gente tem tempo ainda para ficar nessa situação e os espíritos vão piorar, né? Pelo que a gente sabe. Então, acho que eventos como esse fazem bem para a alma, né? Muito obrigada. Bom, vou aproveitar o espaço, aproveitar que o Pedro saiu, então. Obrigado, Lúcia. Agradecer o espaço também, é sensacional poder dividir o que a gente conhece e aprender, com certeza, cada conversa, acho que é um aprendizado para quem está contribuindo e quem está participando, né? Eu quero me pôr à disposição, até meninas, Laís, Poliana, se quiser, pode disponibilizar meu contato. Se alguém estiver angustiado, quiser bater um papo, ou pelo WhatsApp, se quiser um vídeo, a gente bate um papo, a gente conversa. Contem comigo, eu sei que tem muita angústia por aí, natural do mundo, e agora agravou. Então, quem precisar bater um papo, pode disponibilizar meu número, tá? Não precisa procurar as meninas para daí me procurar, pode procurar direto, às vezes tem gente que fica mais tímido. E, assim, que bom poder ouvir como é que está a educação, né? Como eu não sou da área da educação, eu não tenho tanto conhecimento. E aí, poder ouvir vocês dois, assim, me deu uma bagagem gigantesca para conseguir continuar contribuindo até com os meus atendimentos, assim. Então, eu quero agradecer muito pelo convite, agradecer vocês dois, agradecer as meninas, todo mundo que acompanhou a gente. Foi um prazer enorme. Muito bom. Também queria estender o agradecimento, né, a Laís, ao pessoal do Student Chapter, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas foi ótimo conhecer a Maria José agora e também a Rosana, né? Obrigado pela oportunidade da conversa. E, Laís, vamos ver se vocês continuam com essa iniciativa, porque foi excelente. Né? Vamos continuar, sim. Então, para encerrar, eu agradeço vocês três por participarem, por toparem esse convite, que foi um pouco em cima da hora, né, que a gente teve essa ideia de organizar as lives para esse mês. É sempre muito incrível poder conversar com profissionais de áreas diferentes e sobre tudo isso. Pedir desculpa pelo atraso aí para as pessoas que estão assistindo a live e pelos problemas técnicos, mas com sorte nas próximas semanas serão resolvidos, então vocês vão poder acompanhar a gente aí, pelo menos pelo mês de abril. Pedro, acho que a UFPR pediu especialmente para você mandar um beijo para lá. Tem bastante gente da UFPR assistindo então, aí. Aproveitar a oportunidade de mandar um beijo pro pessoal da UFPR. Eu fui lembrada aqui pelo Facebook que ano passado eu tinha acabado de me mudar para a UFR e os meus alunos foram minhas cobaias aí dos meus primeiros 2 semestres de ensino. Aprendi muito com eles, foi muito gostoso trocar. Sinto muita falta e, infelizmente, a vida não volta atrás, né?
Tô aprendendo outras coisas aqui no Chile, mas guardo com muito carinho a carinha dos alunos. Ah, que bom. Eu também mando um beijo para a UFPR, que sim, por favor, foi a minha casa por muitos anos, mais de 10 anos. Para o PET também. Para o PET, Geologia, da UFPR, também mando um beijo, e para todas as escolas do Brasil. Vamos lá, gente. Então a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada, gente. E quem sabe vocês voltam aí para mais lives com a gente. Muito bom. Pode contar. Tchau. Tchau.